diferenças metodologicamente do que pensamos. Eu apresento a prancha de Rorschach ou de TAT e o outro diz o que vê. Eu dou um corrientaço e o outro reage. Eu faço a pergunta e o outro responde. Passamos de uma epistemologia estímulo-resposta a uma epistemologia dialógica orientada basicamente a produção de caminhos hipotéticos para consolidar modelos explicativos. Y esa era la segunda característica. Y esa característica se fue afinando. Como todo saber se afina con un tiempo, ¿verdad? A subjetividade não emerge onde não tem uma trama em que estemos engajados emocionalmente. A subjetividade não está quando le decimos a alguém, hey, ¿qué tal? Tu mãe melhorou, que bom te ver e tal. No está, ahí no está. Ahí están os recursos lingüísticos formales que constituyen al lenguaje de sentido común que adorna un uso cotidiano. La subjetividad está cuando nos empolgamos en un tema, cuando un tema nos toca, cuando elicia nuestra reflexividad y cuando evidentemente estamos emocionalmente engajados con otro. Y ese engajamiento es un diálogo. O sea, un diálogo no es apenas un proceso que fluye dentro da linguagem. O diálogo pressupõe o engajamento emocional dos sujeitos em diálogo. E longe do que às vezes se pensa da visão edulcorada do diálogo, o diálogo não é um processo de compreensão linear. O diálogo é um processo que tem rupturas, que tem provocações, que tem desafios, que mesmo já quando não estamos na conversação, estamos pensando nesse outro e estamos produzindo novas coisas que vão fazendo do espaço interactivo do diálogo um espaço de produção subjetiva social, verdade? Que configura, mas pela sua vez é configurado pelos sujeitos que estão em diálogo. Dos problemas da fenomenologia foi reconhecer a intersubjetividade e desconhecer a subjetividade dos sujeitos em diálogo. Verdade? E o último elemento da nossa proposta epistemológica é que o saber é essencialmente uma produção construtivo-interpretativa. Como eu falava ontem, a especulação, e como colocava na citação de Heisenberg, é inseparável de toda produção teórica. Só que a especulação não é o objetivo da construção científica, verdade? Enquanto a especulação pode ser o objetivo da obra literária. A especulação de Tolstói com o suicídio de Ana Karenina tem mais riqueza psicológica que a maioria dos textos em psicologia. Porém, a ciência não é que seja melhor nem pior. A ciência sempre supõe uma metodologia de confrontação com o que pensamos teoricamente com o sistema que estamos construindo teoricamente. Agora, sem nenhum ambaje, ciência é produção de teoria, verdade? Porque se algo tem sido maltratado na psicologia, tem sido a teoria. Primeiro, porque temos tido uma psicologia, como dizia Danziger ou Koch, ateórica, uma psicologia centrada em procedimentos. E a crítica, situação da teoria em psicologia é tão grave que tem instrumentos que viraram microteorias, ou seja, o Rorschach. Gente, o psicólogo está aplicando acriticamente o Rorschach desde tem 100 anos atrás. Que esse senhor suíço chamado Rorschach gerou a técnica. E aí convertimos a técnica, la mitificamos e chegamos a conclusões do humano e do divino sobre todos os indivíduos. O Rorschach não é um instrumento, o Rorschach é uma microteoria, porque é um instrumento que se acompanha de todos os conceitos e processos interpretativos possíveis frente à percepção da figura. Lo mismo acontece con un TAT de Murray, ¿verdad? Entonces, eso evidencia cómo a teoría realmente esteve ausente da psicologia.
¿Y cuándo existió? Existió como dogma. ¿Qué cosa es un dogma? Cuando pretendemos explicar todo o diverso dos fenómenos que estudiamos, nos marcos de una teoría. Por eso es que esta propuesta teórica es simultaneamente epistemológica y metodológica, como yo falaba ontem. Concepto de configuración subjetiva no existe fora da relación de construcción de una práctica o de un saber. No se puede hipotetizar, porque uno de los problemas de interpretación de la psicanálisis fue no tener límites, ¿verdad? O sea, Freud construyó centros teóricos imaginarios que aplicó a todos sus analizandos. A no solución do complexo de Édipo y homosexualismo reprimido eran dos piedras angulares donde todo proceso interpretativo en algún momento llegaba. Tengo un libro muy interesante que es ¿cómo se llama? Minha Terapia con Freud, de Abraham Gardiner, que fue el fundador de la neopsicanálisis cultural, que falou: Freud era un genio de interpretación. Él desmontó el pánico que yo sentía ante las máscaras. Ele sentía un pánico ante las máscaras. Mas perdí más tiempo de mi vida procurando mi homosexualismo reprimido, que podría ser un tiempo que empleé en vivir de otra forma. O sea, que simultáneamente Freud le facilitó una mudanza y le creó un problema. Y eso que tienen los sistemas interpretativos inmutables, que giran sobre principios básicos que tienen que ser universalmente partilhados. Una cosa interesante del concepto de configuración subjetiva es que no parte, como yo falaba ontem, de universales. Parte de cómo a diversidad de una trayectoria vivida se expresa en sentidos subjetivos que producimos como unidades simbólicas emocionales que le dan vida a nuestra experiencia, que hacen de ese universo de cosas vivenciadas un camino de vida, que es lo que a gente es. Yo no tengo registrado en mi memoria toda mi infancia. Yo tengo configurado mi pai, mi mãe, mis tías que moraban en el mismo hogar, mis avós, ¿verdad? Mi espacio en un grupo do bairro. Eso se configuró, pero esas configuraciones no son estáticas. Ellas van entrando en nuevos juegos de sentidos subjetivos que van formando nuevas configuraciones que caracterizan el desenvolvimiento humano. El desenvolvimiento humano, o sea, el desenvolvimiento subjetivo, el desenvolvimiento humano es una palabra muy geral. El desenvolvimiento subjetivo no tiene regularidades que pensaron Piaget, el propio Vygotsky, Samson. No son estallos que van se sucediendo. Son momentos de reconfiguración subjetiva que tienen un impacto en un rango de recursos y actividades de una persona, ¿verdad? Entonces, esos son los principios que nortean a epistemología para estudiar a subjetividades y que ahora, después que ustedes me pregunten, comentemos, discutamos, vamos a pasar a un tipo de metodología que está fundamentada en esta epistemología. Porque en la psicología tenemos casi siempre obviado la relación epistemología-metodología. Por eso es que Koch falaba de un fetichismo metodológico. Un método viró un fetiche y viró una caja de herramientas, no un proceso de relación con recursos para favorecer nosotros a expresión que nos permitiera producir un saber. A psicología trabajó y trabaja até hoje con evidencias. A subjetividade trabaja con modelos para hacer sensibles expresiones do otro que sin un elemento interpretativo no aparecerían en nuestra conciencia interpretativa. Vamos entonces, preguntas. Uma rodada de perguntas agora. É interessante.
Então, acho que a gente faz as inscrições por aqui mesmo. Vou puxar aqui o microfone. É interessante se a gente focar nesse aspecto da epistemologia qualitativa, para que o professor possa trazer os esclarecimentos dele. Então, quem tiver pergunta, a gente pode fazer uma rodada de 3 perguntas ou 4, daí eu passo para o professor responder Faria, você também. Pode vir até aqui, por favor. Martel também. Martim, desculpa. Bom dia. Me chamo Poliana, venho de Ponta Grossa. Não estou ligada, eu venho da prática clínica e trabalho também em comunidade terapêutica. ¿Trabalha com quem? Comunidade terapêutica. Ya. Poliana. Através de uma amiga que é orientanda da Norma. Então, assim, professor, eu estou muito no início das leituras sobre a teoria da subjetividade, então talvez eu não consiga me expressar aqui de uma forma tão clara. Mas, assim, eu trabalho numa comunidade terapêutica que recebe mulheres para tratamento da dependência química. Então, nesse modelo de tratamento, e também pensando nos grupos de mútua ajuda, né, o próprio Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, fica muito claro, dentro dessa questão complexa, que é a dependência química, que a relação entre os pares ela é fundamental enquanto incentivo, enquanto força para essas mulheres, para que elas continuem o tratamento e busquem a sobriedade. Eu estou com vários fantasmas em mim, assim, ativados. Essa noite, minha cabeça ficou com muitos questionamentos, porque assim, até então, eu olhava para isso, para essa busca de transformação nesse tratamento, como interação, mediação, internalização e mudança. E, se não é dessa forma, como então que acontece essa produção de novos sentidos subjetivos? Mas o senhor, falando agora que a subjetividade ela não emerge onde não existe um engajamento emocional, até me respondeu já um pouco, né? Mas eu acho que a questão ainda que para mim está muito não ficou claro é essa relação entre a subjetividade individual e a subjetividade social. Obrigada, tá? Obrigada, Mariana. Então, Poliana, desculpa, eu vou fazer as outras perguntas, professor. Não, vou ir respondendo uma a uma. Sim, depois seguimos. Eu vou responder a ela. Então, responde a ela e já passo para o professor Faria. Olha, normalmente, quando uma pessoa precisa de atendimento, é uma pessoa que está incapacitado para produzir alternativas de subjetivação frente à situação que vive. O diálogo é a melhor ferramenta para a mudança, porque o diálogo não é simplesmente, como eu falei, uma conversação que se torna agradável e que supõe um apoio. O diálogo tem como função essencial na terapia sacar o outro da zona de conforto, provocar, questionar construções que ele faz desde um razonamento meu e que ele vaya se envolviendo emocionalmente com o que está acontecendo no processo. E a mudança vai acontecer quando nesse processo, que não apenas se dá dentro do consultório, porque a terapia efectiva é a que o sujeito sigue pensando e construindo fora do consultório, quando esse processo vai gerando emoções e reposicionamentos que a pessoa, sem perceber, começa a gerar novos sentidos subjetivos que se configuram em outra alternativa de vida. Mas para isso tem que emerger o outro como sujeito. Porque, e tu me fazes essa pergunta da subjetividade social, eu percebo nesta subjetividade social uma grande tendência à vitimização. Ou seja, as pessoas são pouco críticas com o que elas provocaram no outro e terminam culpando ao outro do que elas sentiram. Então, uma coisa essencial como sujeito, que eu falava ontem, é a autenticidade. Permitir que o outro com autenticidade vaya reconstruyendo, se posicionando. E isso é uma verdadeira arte na psicoterapia.
O sea, porque diálogo es termos a capacidade de movimentarnos en un jogo que saca o outro do lugar en que ele está victimizado. ¿Verdad? Inclusive, na minha pouca experiencia, porque eu nunca trabalhei drogadependencia, é interesante ver como mozas inteligentes que vi já alumnas da universidade, como tuvieron que apelar a droga para falar para un pai todo o que precisaban falar e não tinham coragem para falar sem a droga. Eso es parte de uma subjetividade social. O sea, acá não se fala muito na lata. O sea, a pessoa comienza falando, tua tese está ótima, muito boa, dá um tremendo recorrido e depois, mas tem então não está boa. ¿Me dan cuenta? Uno de los problemas más graves que yo enfrenté aquí, porque eso es interesante de vivir en dos culturas diferentes, es que en Cuba se fala na lata. Cuando yo llegué aquí, falaba en buen tom, yo nunca uso, bueno, no, yo uso tom forte, mas nunca uso adjetivos. Un alumno me entrega un trabajo que es una falta de respeto a mí. O alumno nunca piensa que un trabajo es una falta de respeto. A un profesor de mi edad, de mi trayectoria, entregarle un trabajo que es una porcaria, es una falta de respeto. Entonces, yo pego un trabajo del alumno y le falo, olha, você pode fazer o que quiser com este trabalho, mas você tem que fazer outro novo, porque sobre este não tem arreglo. Primeiro você tem que ler, que aprofundar e entregar um trabalho desde o qual você possa dialogar comigo. Mas não só isso. Alumnos da pós a veces me entregan un artigo para publicar. Yo soy un profesor que participo activamente en dar dicas para a pessoa aprofundar. Tem artigos que eu tenho que escrever mais sobre ele que lo que escreveu o autor. Então eu falo sempre, quando você me traz um artigo, lean ele 10 veces, lean. Vayan costurando, volten atrás, reinterpretem, vean as incongruências, porque a gente se tem que desprender, quando a gente produz, tem que ter um desprendimento de sua obra para voltar a ela e olhar ela com olho crítico, verdade? Então, eu sinto que isso na terapia, tu provocar o outro, não tem outro recurso, porque, por exemplo, esse método que tu usabas, que é bastante leonteviano, mas é engraçado como aqui se faz clínica a partir de Leontiev e na União Soviética a clínica não existia. O sea, eso de internalizar, a pessoa não internaliza, a pessoa produz, a pessoa abre caminho, a pessoa comienza a ter produções simbólico-emocionais, que de pronto conversando contigo ela diz, e siente, porque nós sempre falamos, dijo, falou, pensou. Não, o mais importante é sentir. Sin sentir no tem mudança na psicologia. A pessoa siente que ela não é tão burra como ela se sentia antes. Isso já é fundamental. E em isso se comienza a configurar um espaço, aparece uma configuração subjetiva do vínculo teu com a pessoa, que é desde dentro dessa configuração que ela vai gerar novos sentidos subjetivos. Y abrir nuevos caminos de desenvolvimiento. Mas eso no acontece apenas na psicoterapia, eso acontece na educação, nas prácticas educativas. Después voy a referir a diferentes líneas nossas y cómo ese proceso se da. Inclusive, hoy tengo una tendencia que no es apenas, no, en Brasil no existe, que é a terapia no campo, que é o terapeuta conversando com um sujeito fora de uma consulta. O terapeuta acompanhando o sujeito que vai começar a fazer exercício físico, mas tem medo de se inserir no espaço do exercício. O terapeuta como um suporte relacional que vai abrindo um mundo e novas produções de sentido em novas relações com o mundo para o sujeito. Isso hoje se está fazendo muito no mundo. Eu tenho um estudante meu que lo fez em um CAP, um centro comunitário. O sea, porque a terapia de consultorio é um artefacto do capitalismo. Porque o que é engraçado é como criticamos o capitalismo na fórmula, pero como não lo vemos na práctica. O sea,
El consultorio hubo espacio para que otro te pague 200 reais esa consulta, porque tú no tienes cómo tipificar acompañar u otro y a hacer ejercicio físico, a no ser que le cobres 1.500, ¿verdad? Por una terapia de campo. Entonces, y aquí está la subjetividad social, ¿cómo capitalismo están las prácticas de profundos críticos del capitalismo na verborrea? El capitalismo se configura en formas diferentes, no apenas la explotación del hombre pelo hombre, porque realmente si analizamos no último das consecuencias, cobrar a un sujeto enfermo es una cosa dramática. Y como a medicina de punta aquí se tiene que pagar muy cara y a terapia se paga de forma desproporcionada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo te recomiendo. Pienso que desde esta perspectiva teórica, precisamente por la movilidad y la plasticidad que tienen las configuraciones subjetivas, el sujeto que va a procurar una terapia porque no tiene recursos para producir procesos alternativos de subjetivación, va a configurar el espacio de relación contigo como un espacio que le va a comenzar a dar nuevas emociones, nuevas inquietaciones, nuevas reflexiones. Y en ese camino la mudanza comienza. Eso lo tienes que practicar, porque quien está acostumbrado a un tipo de práctica, pasar a otra es difícil. Yo les falo honestamente, una de las cosas más difíciles es un diálogo real, un diálogo productivo, un diálogo que funcione. Porque, aliás, vivimos en una sociedad que no se caracteriza por los diálogos, ¿verdad? ¿Cuántos casais sobreviven 10 años y nunca dialogan? Entonces, tengo un libro mío que te quiero recomendar, que no sé si se agotó, pero con certeza algún alma noble colocó ya en internet, libre, no Google, que se llama Psicoterapia, Subjetividad y Postmodernidad, una aproximación cultural histórica. Porque parte do valor heurístico da teoria da subjetividade foi trazer para a psicologia cultural histórica um tema que foi omitido por ela, que foi o tema da psicoterapia. Ou seja, na União Soviética se proscribiu Freud porque era um pensador burguês. E toda a psicoterapia se associou com o imaginário da psicanálise. Obrigada, professor Fernando. Nós vamos convidar todos agora para um pequeno intervalo, 15 minutos, e deixamos a pergunta do Martim para o retorno. Pode ser? Dá um pequeno intervalo agora, para as pessoas poderem tomar um café. Me trouxeram 1 litro de café, mas eu quero do café aquele da sala do sindicato. Não, vamos lá no sindicato tomar um expresso. Daí na volta.